agradecer, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai, e dizer, Senhor, que Tu és bom, Senhor, todo tempo Tu és bom, Senhor. Quero Te agradecer por cada um, Senhor, se Tu quiser sair do seu lado, para aqui estar, Senhor, na Tua presença, para dizer, Senhor, que nós também, Senhor, desejamos estar sempre na Sua presença, Senhor, e que Tu receba de cada um de nós, Pai, a nossa presença e o nosso amor por Ti, Senhor, na Tua casa, Pai, e abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, e aqueles que não puderam vir, Senhor, mas apressa os passos, Senhor, de cada um deles, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que entra, Senhor, naquele processo, Senhor, eu creio e acredito, Senhor. Por isso que estou aqui firmes e fortes, Senhor, na Tua presença, porque eu creio em Ti, Senhor, e creio no Teu trabalhar, no Teu fazer, Senhor, e no Teu realizar de cada um de nós, Pai, porque nós cremos no grande Deus que pode tudo, Senhor. Aquilo que é difícil para a gente aqui, humano, Senhor, é fácil para Ti, Senhor, porque Tu foste o Criador do céu e da terra, Senhor, e tudo que há nela, Pai. Tu sabes todas as coisas, Pai. Por isso que desde já eu Te agradeço, Senhor, por tudo e por todos, Senhor. Continua conosco aqui, se fazendo presente, Senhor. A cada um que vem até aqui à frente, Senhor, cantando louvor, Senhor, ler uma palavra, que sejam todos para Ti, Senhor. Seja tudo para Ti, porque Tu és merecedor, Pai. É isso que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 5. Primeiro. Salmos 5, primeiro. Salmos 5, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemido, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. É isso que eu tenho feito diante de tantas tribulações que ultimamente está acontecendo, e é isso que devemos fazer. Nós devemos, assim como diz a palavra, descansar, clamar a Deus, pedir socorro, porque só Ele é quem pode nos socorrer no momento de angústia. E eu tenho feito isso, eu vou continuar fazendo até ter a resposta, porque eu sei que a resposta vem e a resposta será de vitória. Eu tenho isso no meu coração e acredito muito no Deus maravilhoso, que Ele nunca nos faltará em momento algum de nossas vidas. E é isso sempre que devemos fazer, e nunca desistir, ser persistente na palavra do Senhor e estar sempre ao lado daquele que está sempre do nosso lado, que nunca nos abandona em momento algum de nossas vidas. É por isso que eu tenho pedido a Deus sempre que, pelo amor que Ele tem por mim, por todos nós, que nós nunca venhamos, por problemas lá que sejam, desistir de Deus em nossas vidas, porque não há outro que possa fazer algo. A gente às vezes fica num deserto, pensando como nós humanamente resolver um problema que a gente sabe que só Deus pode resolver para a gente. E quando a gente tem esse Deus que tem fé nele, acredita nos seus propósitos, nos seus ensinamentos e nos seus mandamentos, nós seremos sempre vitoriosos na sua presença. Amém? Soberano Deus,
Eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras, Senhor, que acalma mais o meu coração e edifica sempre, Pai, essas tuas palavras na minha vida, Senhor, porque não há outro livro, Senhor, que nos reforce, nos acalme o coração, nos dê força, nos dê coragem, Senhor, para continuar assinando a tua palavra, Senhor, nesse livro, Pai. Que seja, Senhor, assim para sempre, em toda a nossa vida, Senhor, que nós venhamos sempre estar na tua presença, Pai, e conhecendo, Senhor, que a tua palavra edifica e muda as nossas histórias, Pai. Por isso, Senhor, que eu te agradeço desde já, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E vou estar convidando a nossa irmã, que ela vai estar aqui trazendo uma oração aqui para a casa do Senhor. A irmã Silene, não? Santo Deus, Pai maravilhoso, nesta noite nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia, Deus, dura para sempre. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui como igreja, Senhor, reunidos em Teu nome, ó Deus, para clamar a Ti, para Te pedir, Senhor, sobre a nossa nação, Senhor. Tu és, ó Pai, o Senhor é o Deus desta nação, o Senhor reina sobre esta nação, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha poderosamente, ó Deus, agir. Que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar, Senhor. Ó Jesus querido, que esta nação ela possa continuar sendo uma nação próspera, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai, use os governantes, as pessoas que estão à frente, Senhor, que tem, ó Deus, o poder de estar, Senhor, dirigindo, Senhor, conduzindo esta nação. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor coloque temor no coração dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, que essas pessoas tenham discernimento para conduzir, ó Pai, esta nação da melhor forma. Ó Jesus querido, para que Teu povo venha, Senhor, ter dias melhores. Deus, tem misericórdia, Senhor, daquele estado, Senhor, do Paraná, daquela cidade que foi destruída, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, restitui aquele povo, levanta aquela cidade, Senhor. Ó Deus, nesta hora nós clamamos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão passando dificuldade, Senhor. Por aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, achando que está tudo perdido, que não há mais esperança. Deus, Tu és a esperança. Tu podes, ó Pai, dar de volta tudo aquilo que foi perdido, Senhor. Ó Deus, aquelas famílias que estão, Senhor, desamparadas, Senhor, que elas possam se sentir amparadas pelo Estado, dar condições, levanta pessoas, ó Pai, para que assim eles possam se erguer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo esperança, vai trazendo, Senhor, o consolo, ó Pai, para aqueles que perderam tudo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja clama, Senhor, porque crê no Teu poder, crê no Teu agir, crê que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que faz o impossível se tornar possível, Senhor. Nós não estamos aqui em vão, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos e nós profetizamos em Teu nome, Senhor, que esta nação é do Senhor Jesus, que este povo é do Senhor Jesus.
É verdade, a gente vê, né, que foi o ano passado, né, que o Rio Grande do Sul foi destruído, né? E agora de novo foi destruído de novo. Mas Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas e Ele vai mudar a história, né? E agora nós vamos passar para o momento ofertório. Aqui não colocar quem vai. A irmã Alice, oh, glória. Glória a Deus. Saudar a igreja do Senhor. Amém. Vamos cantar um novo da harpa cristã, número 46. Um perdão real. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Um perdão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguer o seu peitão, firme sempre até morrer, esformados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Oh, glória. E é isso que Ele devemos sempre. Está sempre erguendo a cabeça para o céu e agradecendo a Deus por todos os dias de nossa vida. Eu quero dizer que Deus abençoe a nossa irmã ali, que ela já esteve aqui outras vezes na casa do Senhor. Eu não sei o nome dela, eu estou esquecido, mas Deus abençoe por estar aqui. Quero te dizer que essas portas sempre vão estar abertas a hora que você quiser, que seu coração venha, que aqui nós estamos para receber você.
de todo amor e carinho, tá certo? Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que abençoe cada dizimista ofertando na tua casa, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam dizimar nem te ofertar, Pai, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Pai. Pai, quero te pedir que faça entrar mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, Pai, pois tu sabes, Pai, que a seara é grande e precisa de trabalhadores, Pai, que peguem o arado, Pai. Sem olhar para a direita, nem para a esquerda, nem do lado, olhar sempre para frente, Pai, porque tu és a luz que nos ilumina todo o tempo, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou estar convidando um pouco do povo para estar com o Senhor. Isso aqui eu vou pegar primeiro na igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus por essa noite, por estar neste lugar e para adorar o nome do Senhor. E sabemos que o Senhor Ele nos dá a oportunidade para estarmos na sua presença, para louvar o seu nome. E sabemos que Ele está aqui nesse lugar para receber a adoração da sua igreja. E que nesta noite você possa estar separando neste momento para dedicar uma palavra de gratidão também ao Senhor. E sabemos que às vezes chegamos atribulados por todos os problemas que nos norteiam, mas o Senhor quer ouvir a tua voz, o Senhor quer ouvir a tua adoração. E enquanto você adora, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que você possa deixar Ele reinar sobre a tua vida. Nós vamos dizer: reina sobre mim. Que enquanto nós deixamos o Senhor reinar, quando nós deixamos o Senhor tomar a frente da nossa vida, Ele cuida de todas as coisas. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que Ele é digno de toda adoração.
nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia, porque Ele é Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, você pode ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor está neste lugar. O Senhor está recebendo a tua adoração. Vamos dizer, manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias. Ele é um manancial de água viva. Aquela mulher samaritana, ela foi buscar água na fonte. E quantas vezes nós estamos buscando água aonde não pode matar a sede, mas a água que pode matar a sede é Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a fonte. O Senhor falou para aquela mulher: olha, se você beber desta água ou a água que você me dá, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der vai fazer em ti um rio que jorra para a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus, nós queremos desta água, Jesus. Derrama sobre nós, queremos ser saciados, Pai. Pela água que vem de ti, Pai, mata a nossa sede. Enche do teu Espírito Santo, ó Deus.
queridos, aquela mulher samaritana, ela havia tido muitas desilusões em referente ao amor, porque ela teve 5 maridos. E o Senhor conhecia a história daquela mulher. Ela não teve sorte, né, nos casamentos que ela teve. E o Senhor falou para ela: olha, você já teve 5 maridos, esse que você está não é o seu. Mas aquela mulher, ela teve um impacto, ela foi impactada ali, através daquela palavra do Senhor, porque o Senhor foi aonde ela sentia dor, aonde ela precisava ouvir. E nesta vez o Senhor, Ele conhece da tua história, da minha história. Ele sabe das lutas que nós passamos na nossa vida diária. E Ele é aquele que é poderoso para fazer uma obra completa em nossas vidas. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos cantar sobre isso. Deus de obras completas. Aleluia. Eu olho para os seus projetos, não parece ficar tão difícil acreditar. Eu olho para as suas promessas, acredito que vai valer a pena existir. Deus, eu sinto, Deus,
Aleluia. Você feliz. E mais uma vez eu vou viver. Vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer com que na hora certa não vou temer. O projeto que diz que não erra. O Deus de obras completas vai fazer com que na hora certa. Muito obrigado, Jesus, por esse momento especial na tua presença. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e estamos certos da vitória. Aleluia. Serve louvor a glória por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por esse momento de hoje, domingo. E agora eu vou passar ao pastor, que vai trazer algo de Deus para nós. E quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele realizou aqui em nosso meio. Nós também queremos louvar a Deus pela vida clara, pela vida estar aqui junto conosco. É um prazer de manter você aqui neste lugar. Fique à vontade para voltar quantas vezes quiser. Esta igreja ama você, a sua família, né? E cremos que o Senhor Ele tem uma palavra a cada coração aqui nesta noite. Você também que nos assiste, é um prazer tê-lo. Você também pode estar meditando a palavra do Senhor junto conosco. Quero convidar as crianças aqui na frente, elas estarão se dirigindo para a salinha. Nós vamos estar orando pela vida dela. Claro que ele quiser ficar à vontade, quiser colocar ele lá também na salinha, nós vamos estar orando. Amém? Vamos abrir a palavra em Salmos 130. Salmos 130. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos das minhas súplicas. Se observarem, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, e a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Soberano Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que nos concede estar na tua presença. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que o Senhor venha ministrar em nossos corações, a cada coração que está aqui nesta noite, aquele que nos assiste, aonde, Senhor, esta barulho de som esteja alcançando, Pai, que vidas sejam transformadas, sejam impactadas através da tua palavra, Jesus. Que o nosso coração esteja sensível, os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, perdoa minhas falhas, meus pecados, usa a minha instrumentalidade, que nós não sejamos só ouvintes, mas nós sejamos praticantes da tua palavra. Nós vamos colocar a tua palavra em prática, Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer pela vida dessas crianças que estão aqui no altar. Ó Pai, todas essas crianças aqui nesta igreja, que o Senhor continue abençoando a vida delas, que o Senhor continue preparando um bom futuro para elas, Pai, e que elas sejam pautadas, Pai, na tua palavra, nos teus santos caminhos, porque a tua palavra nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, Senhor, para que quando eles crescerem não se desviem, Pai, e esse caminho é a tua palavra, é os teus ensinamentos, Senhor, porque nele nós temos um bom futuro. O Senhor estará cuidando, Pai, dos caminhos de cada criança e do futuro de cada criança, e que
que aqui saiam, Pai, evangelistas, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, Senhor, vidas, Pai, que sejam uma luz para este mundo tenebroso, Pai, para esta geração, e que o diabo não toque, Senhor, sabemos grande influência do mundo aí, das mídias, Senhor, contra as nossas crianças, mas as nossas crianças são tuas, Pai, e que elas estejam sendo cuidadas por ti todos os dias, Pai, que o Senhor quebre toda a obra do inimigo contra as nossas crianças, Pai, e que elas avancem no teu reino, para a glória do teu nome. Essas coisas que nós te pedimos, nós profetizamos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é aquele que conforta os nossos corações. E ontem, quando eu estava meditando nesta palavra, ontem à noite, o Senhor falou ao meu coração. E Deus falou grandemente ao meu coração, porque muitas vezes estamos passando por momentos difíceis da nossa vida e às vezes perguntamos se o Senhor não está nos vendo, se o Senhor nos conhece, se Ele sabe da nossa luta ou daquilo que estamos passando. E foi isso que o salmista aqui, quando ele escreve no Salmo 130, estava passando, porque ele fala que ele clama ao Senhor das profundezas. E as profundezas, irmãos, não é um lugar fácil. Quando o salmista ele fala sobre isso, quando o salmista ele fala deste lugar, que ele clama ao Senhor deste lugar, é porque ele não estava numa situação fácil. Ele não estava em uma situação que ele estava das melhores, ele estava passando. Mas ele clama ao Senhor. Esse salmo aqui ele é conhecido como um salmo, o cântico de romagem, aonde o povo de Israel, a nação de Israel, eles saíam em romaria para a casa do Senhor, para o templo, e eles iam ali em destino para aquele lugar para adorar o Senhor, mas muitas vezes com o coração pesado, muitas vezes distante da casa, do templo e da presença do Senhor. E o salmista aqui ele fala sobre isso. Ele diz que das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz e estejam alertas os ouvidos das minhas súplicas. Queridos, quem é que não passa por momentos como esse? Quem é que não passa por momentos, irmãos, de dificuldade? Quem é que não passa por situações que nós pensamos em Deus, como é que eu vou sair deste lugar? Porque é tão difícil, porque é um lugar de tormento, de angústia, é um lugar de tormento, de angústia, é um lugar de desespero, é um lugar de aflição. Mas ainda que estejamos neste lugar, o Senhor também está lá. O Senhor também sabe, irmãos, o momento que estamos passando. Quando nós entendemos essa palavra, o nosso coração em certas situações fica pesado, fica angustiado e temeroso, porque acreditamos que não vamos mais sair. Tem muitas pessoas no tempo presente, tem muitas pessoas que estão neste lugar. E eu não sei se nesta noite você que chegou aqui, você que me assiste, tem se sentido neste lugar. Isso faz me lembrar de Pedro, quando Pedro ele anda sobre as águas. A palavra do Senhor diz que ele começa a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. E quando nós tiramos os olhos de Jesus, de Cristo Jesus, a tendência é afundar. A tendência muitas vezes é se desesperarmos, porque os irmãos que conhecem a história, quando Jesus ele vinha andando sobre as águas, o texto diz que eles estavam em uma tempestade. E a tempestade, irmãos, é um lugar, a Bíblia chama esse lugar e traz a alusão a um lugar de aflição. É quando alguém está
E a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava orando em terra. Mas como ele sabia que os seus discípulos estavam em grande dificuldade, porque a Bíblia diz que eles remavam, mas o barco não saía do lugar. O vento era contrário. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele vinha andando sobre as águas. Os discípulos já estavam desesperados, eles já estavam achando que o barco ia afundar. Mas Jesus ele vinha andando sobre as águas. Aleluia. E quando ele veio andando sobre as águas, os discípulos estavam tão desesperados que eles acharam que era um fantasma. Eles não reconheceram que era Cristo, que era aquele, irmãos, que ele vai além da expectativa, ele vai além, né, daquilo que muitas vezes nós esperamos, porque ele vai além da física. Ele vinha andando sobre as águas e ninguém nunca tinha visto alguém andar sobre as águas. E os discípulos se desesperaram. E é bem verdade que quando nós estamos em desespero, quando nós estamos em aflição, nós não enxergamos a Cristo. Mas é nessa hora que nós devemos abrir os nossos olhos espirituais para saber que o Senhor também está no meio dessa aflição que você está passando. O Senhor também está na angústia que você está passando. Ele não te esqueceu, Ele sabe, e Ele já está vindo ao encontro. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, quando vê que era Jesus, ele disse: Senhor, se és o Senhor, deixa eu ir contigo sobre as águas. E o Senhor convida Pedro, e Pedro vem. E quando Pedro ele vem andando sobre as águas, quando Pedro começa a andar sobre as águas, a palavra do Senhor diz que ele olha para o vento, ele olha para a tempestade. Ele sente a força do vento e sente a força da tempestade. E ele começa a afundar. Ele tira os olhos de Jesus. E a palavra do Senhor, irmãos, nos diz que o Senhor estende a mão sobre ele. O Senhor vai até onde Pedro estava. Ele começa a afundar, irmãos. E eu fico imaginando ele submergindo ali naquelas águas. E eu fico imaginando ele afundando ali a água, né, tomando todo o seu corpo, a tempestade forte. Então, lugares como esse, que muitas vezes nós nos encontramos por causa da aflição, da angústia, ele afundou, irmãos. Mas ele viu e ele pôde sentir uma mão estendida da parte do Senhor. O Senhor foi lá e estendeu a mão para Pedro e colocou ele de volta no lugar de segurança. O Senhor nesta noite quer nos colocar no lugar seguro. O Senhor vai te colocar no lugar seguro, no lugar de segurança. Talvez esse lugar que você se encontra hoje, esse lugar de aflição, não é o lugar que o Senhor quer que você esteja. Esse não é o lugar que o Senhor quer que você esteja. Nesse lugar de dor, nesse lugar de tristeza. Mas o Senhor, irmão, ele tem um braço estendido, uma mão estendida para lhe tirar deste lugar. O salmista, ele estava nessa situação quando ele diz: das profundezas, eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. E sejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Aleluia. O salmista estava num lugar de aflição e ele estava clamando ao Senhor. Ele estava num lugar difícil, uma situação difícil. Aleluia, mas não existe lugar, queridos, que o Senhor não possa acessar. Não existe situação difícil que Deus ele não possa resolver. Não existe problemas que se levantem em nossas vidas, porque todos nós, irmãos, estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Nós muitas vezes estamos sujeitos a passar por lugares como esse, profundos, de profundezas, e a gente tem vivido um tempo onde pessoas estão em lugares como esse, em lugares escuros, em lugares que estão se perguntando como é que eu vou sair desse lugar, como eu vou sair da profundeza. Mas existe uma mão, existe um Deus, que Ele conhece o ponto exato que estamos. Ele sabe o ponto exato, a situação exata que você está passando. O
salmista, no Salmo 139, e o verso 7, ele fala que o Senhor nos sonda, nos conhece, ele vai falando. Aí lá no Salmo 139, o verso 7 vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí o verso 8 ele diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista estava dizendo: Senhor, não tem como eu fugir da tua face. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E ele dizia: Senhor, para onde eu me irei do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua presença? Para onde eu fugirei da tua face, Senhor? Porque se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço no mais profundo, se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, aqui nessa tradução ele diz: lá no inferno. A Bíblia diz que ele tem a chave da morte. No mais profundo abismo, seja no lugar mais profundo, tem gente que está dizendo: Senhor, eu estou no fundo do poço, como é que eu vou sair deste lugar? Mas o Senhor está lá também, com você. O Senhor ele não nos deixa, irmãos. O Senhor ele não desiste de nós. Ele não nos abandona. Às vezes, nós ficamos com esse sentimento. Ficamos sentindo que o Senhor nos abandonou. Sentimos que a nossa família não se lembra mais de nós. E às vezes vamos entrando, irmãos, em lugares, a nossa mente vai entrando em lugares, em profundezas, que vai ficando ou se tornando mais difícil de sair. Mas nesta noite deixe uma palavra ao teu coração. O Senhor está dizendo: não é este lugar que eu quero que você esteja, porque em mim vocês terão paz. Em mim existe um braço, uma mão estendida. Em Deus há um abraço, um consolo. Porque ainda que nós venhamos, irmãos, passar por situações como essa, como o salmista, ele fala na sua palavra. E ele diz: Senhor, para onde eu fugirei da tua face? E se nós começarmos a analisar que existe um Deus, irmãos, que ele tem o controle de todas as coisas, que ele tem o controle das situações as mais adversas que você passa, as lutas mais difíceis, os lugares mais difíceis que você está. O Senhor ele tem o cuidado. O Senhor ele tem o controle. Aleluia. Muitos acessaram esses lugares, irmãos, e até hoje ainda estão em lugares como esse, de profundeza. Mas nessa noite o Senhor vai nos tirar, o Senhor vai te tirar. Alguns homens que a Bíblia relata passaram por situações como essa. O próprio Jonas, o profeta Jonas, a palavra de Deus diz que por desobediência o Senhor havia chamado ele para ir para a cidade de Nínive. E a palavra de Deus diz que ele desobedece o Senhor. E ele pega o caminho contrário. E os irmãos conhecem a história que ele entra no navio. E ele desce ali para o porão. Eu costumo dizer que a vida de Jonas, depois que ele desobedeceu, depois que ele saiu do itinerário que o Senhor havia preparado para ele, ele só fez descer. Ele desceu para o navio, do navio desceu para o porão do navio, e do porão do navio ele desceu para as águas, das águas ele desceu para as profundezas, no ventre do peixe. Porque a palavra do Senhor diz que o grande peixe veio e engoliu Jonas. E a palavra do Senhor diz que Jonas desceu nas profundezas do mar. Porque queridos, que
lugar difícil é esse? E lá no capítulo 2 de Jonas, o versículo 2 vai dizer que Jonas ele clama ao Senhor lá das profundezas. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, Jonas 2:2 vai dizer: a minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas, irmãos, em uma situação difícil. Jonas em um momento de angústia. Ele sabia que ele tinha falhado, ele sabia que ele tinha errado. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que mesmo naquele lugar, mesmo dentro de um ventre de um peixe, que para muitos não acreditam, muitos não compreendem que como pode alguém dentro de um ventre de um peixe, nas profundezas de um mar, e continuar vivo. Mas Deus, irmãos, Ele tem o controle do mar, Ele tem o controle do peixe, Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle de todas as coisas, assim como Ele andou sobre o mar. Ele tem o controle de todas as coisas. E você mesmo na profundeza, mesmo no lugar talvez que você se encontra hoje, o Senhor está te dando graça. O Senhor está te dando a oportunidade de você clamar. O Senhor está dando a oportunidade de você compreender que existe um Deus que mesmo no lugar que eu e você, ou o momento mais difícil que eu e você viemos passar, Ele também está lá com você. Ele está atento a ouvir a sua voz. Ele está esperando. O Senhor muitas vezes espera que nós venhamos clamar, que nós venhamos gritar por socorro como Jonas gritou. É um lugar de desespero, irmãos. E no lugar de desespero muitas vezes nós gritamos mesmo. Nós ficamos apavorados. Mas bom é quando nós alçamos a nossa voz para clamar ao Senhor. Bom é quando nós alçamos a nossa voz, porque no versículo 2 o profeta diz que eu gritei e tu ouviste a voz. Quero dizer para você que Deus está ouvindo a palavra. A oração que tem sido feita neste lugar, o teu clamor, o teu pedido de socorro, o Senhor está escutando. O Senhor sabe. Aleluia, dos momentos difíceis, de lágrimas, de preocupações, de temores. O salmista, lá voltando para o Salmo 130, nós começamos a ler, no versículo 4, ele diz, no versículo 3, se observarem, Senhor, as iniquidades que o Senhor, se observarem, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista diz, Senhor, se tu olhar para mim e para as minhas falhas e para os meus pecados, eu não vou subsistir, Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos retribui segundo os nossos pecados. Lá no Salmo 23, no verso 10, o texto fala sobre isso. O salmista ele diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. O Senhor ele conhece a minha e a tua estrutura. O Senhor conhece os nossos erros. O Senhor conhece os erros do passado. Nós estamos falando sobre isso nesta manhã, aqui na escola dominical. Falando que muitas vezes, irmãos, nós passamos por momentos na nossa família, na nossa casa, um tempo da ignorância, que nós não servimos o Senhor. Mas o Senhor ele não nos retribui segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Aleluia! Pela sua graça, pelo seu perdão, Ele veio e nos mudou a história. E o
salmista estava falando sobre isso, Senhor. Se o Senhor olhar para a minha iniquidade, verdadeiramente eu vou morrer neste lugar, nesta profundidade. Mas o Senhor, Ele é aquele que não nos retribui segundo os nossos pecados. É claro que os nossos pecados e os nossos erros têm consequências. Mas o Senhor, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. E talvez nós tenhamos acessados alguns lugares que não era para termos acessado. Talvez, no tempo passado ou no tempo presente, falhamos em alguma coisa e erramos. E terminamos indo para as profundezas, para um lugar difícil, para um lugar de angústia, para um lugar de aflição, para um lugar de dor. E talvez seja este lugar que você se encontra nesta noite. Mas o Senhor está dizendo: você irá de lá, porque Ele não nos retribui segundo as nossas aflições, nossos pecados. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Jonas lá dentro do ventre do peixe. E Jonas, talvez, ele estava dizendo: Senhor, para mim acabou. Eu não vou ver mais. Se você continuar lá em Jonas, no capítulo 2, a partir do versículo 3, o texto vai dizer: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Veja, irmão, que ele estava descrevendo tudo que estava acontecendo com ele ali nas profundezas. E eu desci até o fundamento dos montes, e a terra me cerrou para sempre com seus fervores. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, o Senhor meu Deus. Aleluia. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Ou queridos, no Salmo 6, ou no verso 6 aqui de Jonas, no capítulo 2, ele diz que eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Ele achava que não tinha mais solução, mas ainda havia uma esperança no coração dele. Ele clamou ao Senhor e ele fez subir. Ele fez subir Jonas daquele lugar profundo, irmãos. Existe um Deus, irmãos, que Ele sabe exatamente o lugar que você se encontra. E assim como Ele foi ao encontro de Jonas naquele lugar, aí depois nós estamos dizendo: Senhor, será que o Senhor está me vendo aqui neste lugar? Aleluia. O Senhor, irmão, Ele não me chamou para vivermos em aflição, em angústia. O Senhor, Ele não me chamou para vivermos nos desertos da vida. Esse lugar não é o lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. E Ele mesmo, aleluia, Ele está enviando reforço para te tirar de lá. Aleluia. Ele diz uma palavra de ânimo: recobre o seu ânimo nesta noite. Tenha esperança que existe um Deus, aleluia, que Ele sabe exatamente o ponto que você se encontra, e Ele está enviando socorro nesta noite. Ele está enviando uma palavra, aleluia, Ele está dizendo: filho, filha, eu estou contigo mesmo aí neste lugar, eu estou contigo, você não vai morrer. Aleluia. Às vezes o Senhor Ele permite, irmão, para que nós possamos acessar a misericórdia e a graça do Senhor, para que a gente possa ver a bondade do Senhor. O salmista, no salmo que nós precisamos ler, no salmo 130, ele falou isso.
No versículo 4, no verso 4, ele diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Contigo está o perdão, para que sejam temidos. Para que o Senhor, Ele alcance o nosso coração e nós sejamos impactados pelo amor e não pela dor. Você vai ser impactado pelo amor de Deus. Você vai ser impactado pelo amor de Deus. Você vai ver, aleluia, que o Senhor Ele tem resposta para a situação que você passa hoje. Eu não sei qual é a resposta que você precisa. Talvez você esteja aguardando algo da parte do Senhor. Talvez você já clamou ao Senhor, você já levantou a sua súplica, você já gritou, você já chorou na presença do Senhor. Aleluia! Mas nesta noite, o Senhor, aleluia, Ele nos trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui para dizer esta palavra aos nossos corações, dizendo: eu tenho escutado o grito de socorro. Eu tenho escutado o teu clamor. Assim como Ele escutou, aleluia, o grito de socorro do salmista que estava lá nas profundezas. Ele disse: Senhor, das profundezas eu clamo a ti. Ou que ninguém que não passa por momentos como esse. Todos nós passamos, todos nós sentimos as dificuldades da vida, os problemas da vida, mas bom é que nós temos um Deus que escuta o nosso clamor, que escuta a nossa voz, que entende o momento que nós passamos. O profeta Jeremias, irmãos, que é conhecido como profeta chorão, a Bíblia diz que lançaram ele em uma cisterna sem água. Lá em Jeremias 38, e o versículo 6, a palavra diz que lançaram Jeremias naquele lugar por ele pregar a palavra, por ele falar a verdade. E o texto vai dizer: e assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda, e desceram Jeremias com corda na cisterna. Não havia água nela, mas o que? Somente lama. E Jeremias adorou na lama. Porque que lugar difícil. Quando nós descemos a certos lugares, que as situações da vida nos levam às perdas, às aflições. E não é fácil lidar com as perdas. Não é fácil lidar com as situações que passamos, as calamidades que passamos. Mas glória a Deus, porque nós servimos a um Deus que não é aquele amigo que nos abandona no tempo difícil. O Senhor não é aquele amigo que só está conosco quando tudo está bem, não. Por isso que é maravilhoso servir a este Deus, porque Ele é um Deus de salvação. Ele é um Senhor que nos traz salvação. Se você continuar lendo até o verso 10, a palavra diz: no entanto, Ebed-Meleque, o cuxita, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o cuxita: leva com você 30 homens sobre suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. O Senhor não vai deixar você morrer neste lugar. O Senhor já tem enviado reforço. Você nesta noite pode ver a mão do Senhor. Você já pode ver que o Senhor já está enviando a palavra ao teu coração. Assim como Ele enviou reforço para tirar Jeremias daquela cisterna. Assim como o Senhor deu ordem
está no tempo presente. Agora espera no Senhor. Confia no Senhor. Deus ele é fiel para fazer além do que você espera. Vou terminar voltando para o Salmo 130, no versículo 5. No verso 5, o salmista disse: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Aleluia, ele naquele lugar mais profundo, naquele lugar difícil que ele se encontrava. Ele estava dizendo: Senhor, eu continuo esperando por ti. Aleluia. Você continua esperando no Senhor. Aleluia. Não se mova da presença do Senhor. Continue na presença. Continue clamando. Continue gritando. Se preciso for, grite. Se preciso for, clame. Se preciso for, chore. Porque o Senhor, Ele já está vendo. E Ele vai vir. Aleluia. Assim como Ele diz, assim como os guardas que passam a noite ali no trabalho. E Ele anseia para que o amanhã chegue. Que amanhã amanheça. Assim é o Senhor, irmão. Talvez assim seja a sua vida. E o Senhor, Ele está vindo. E Ele está contemplando o teu coração. Se você verdadeiramente está esperando no Senhor. E eu creio que você veio até aqui, a este lugar. Porque você espera no Deus que você é. Porque você reconhece que existe um Deus, um Senhor. Aleluia. Que Ele te vê nos momentos da aflição. E o salmista ele termina: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiou a redenção. É Ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Espera você no Senhor. Você que se encontra aqui, você que me assiste, espera no Senhor. Você vai ver a bondade do Senhor. Você vai contemplar, aleluia, as promessas do Senhor. Ele tem um Deus de obras completas. Fica de pé nesta noite. O Senhor sabe o lugar que você se encontra. O Senhor sabe o momento difícil que você tem passado. Mas o Senhor diz: olha, filho, filha, se você me servir com fidelidade, se você continua esperando em mim, o Senhor continuará cumprindo a sua vontade na sua vida. E nesta noite você diga isso para o Senhor. Você diga isso para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. O Senhor não vai deixar você morrer ali naquele lugar. Aleluia. E talvez você tenha dito isso nos últimos dias: Senhor, como é que eu vou sair deste lugar? Aleluia. Mas o Senhor nesta noite, aleluia, está dizendo: eu vou te tirar deste lugar. Eu vou enviar reforço. Aleluia. Eu vou levar você para lugares altos. Eu vou trazer você à tona. Mesmo que muitos não entendam, mesmo que muitos estejam dizendo: olha, vai morrer ali naquele lugar. Mas nesta noite o Senhor está dizendo através da sua palavra: eu estou contigo neste lugar e vou te trazer à tona. Talvez você arrumou poucos lugares aí neste mundo. Talvez já serviu ao Senhor e se afastou por algum problema. Mas nesta noite o Senhor está te chamando e volta para esse lugar seguro. Aleluia. E não existe lugar seguro senão a presença do Senhor. Volta para o Senhor nesta noite.
estava em momento de aflição, de angústia, de desespero. Assim o Senhor, Ele nos chama de volta. Se existe alguém aqui nesta noite, talvez seja dizendo, pastor, eu preciso sair deste lugar que eu estou em um lugar de desespero. Eu vou querer orar pela tua vida. E vou estar orando por você. Já Deus coloca a tua vida aqui. O Senhor diz, Senhor, aleluia, vira para esta vida. O Senhor é poderoso para fazer isso. O Senhor é poderoso para fazer além do que eu pedi. Aleluia. Falando isso pelo nome do Senhor Jesus. As profundezas, as águas não vai apagar. Em nome de Jesus, na tua família, na tua casa. Amém, pessoal. Amém, daquele homem. O Senhor vai tirar ele da vida e colocar. Em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, bem para aquele lugar difícil. O Senhor vai estar segurando. O Senhor vai estar dizendo, fica bem, filho. Está tudo bem, filho. Acalma o teu coração. Descansa o teu coração em mim. Aleluia. Você estará ao meu lado, me segurando, e tudo vai ficar bem. Aleluia, um abraço, a tua mão me levantará, em nome de Jesus, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Vai enxugando as lágrimas nesta noite, os corações que choram, os corações que estão angustiados, Pai. Então vem até na minha alma, faz o coração ouvir a voz do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor alcançou o teu coração, me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Você não está só neste lugar. Deus está contigo, Deus está contigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a voz. O Deus leva para perto de ti. Senhor, nos tira deste lugar, Senhor. Ouve o clamor do teu filho, da tua filha nesta noite. Ouve o clamor da tua igreja, Senhor. Aleluia. E tudo que eu preciso está em Jesus. Nós podemos buscar alegria em tudo que é canto aqui neste mundo, mas nós não teremos alegria plena senão em Cristo Jesus. E confiar no que você confie no que o Senhor fala para você nesta noite. Tem alguém nesta noite que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Você pode levantar uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nós estaremos orando por você. Tem alguém que entendeu a palavra do Senhor, que o Espírito Santo falou com você, e você disse: Senhor, eu senti
contigo, Senhor, falar comigo nesta noite. Eu quero retornar para os teus braços, para este lugar de segurança. Tem alguém que for levantar uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Aleluia. E todos já são servos do Senhor, já são cristãos. Glória a Deus por isso. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela vida da nossa irmã Claudete, que também está nos assistindo. Que ela mandou a paz do Senhor para os irmãos. Deus permaneça abençoando a vida dela e toda a sua família. Queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã Clara, mais uma vez estar aqui conosco, ela com seu filho. Fique à vontade para trazer. É sempre um prazer, não fique incomodada com a questão da criança estar andando. Isso já é bem normal para a gente aqui, né? As crianças aqui também são assim, então é bem da parte do Senhor. Nós podemos ver a criança andando, porque isso é saúde, né? Então é bem da parte do Senhor. Fique sempre à vontade quando quiser vir com a criança. É sempre um prazer ter você aqui neste lugar. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de cada um que chegou aqui neste lugar, onde está orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Quero avisar os irmãos, amanhã culto de oração, 3 horas da tarde. Temos culto de oração aqui junto com a nossa irmã Silene. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor, de ensino bênção. Esteja aqui também, aprendendo a palavra do Senhor junto conosco. Escola dominical, 9 horas da manhã do domingo. Nós temos aprendido a palavra do Senhor, né? E à noite esse culto de louvor e adoração às 18 horas. É um prazer tê-lo aqui neste lugar. Você era nosso convidado. Traga um visitante, traga alguém para estar junto conosco adorando ao Senhor neste lugar também. Amém? Vamos orar, agradecer o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, dizendo, aleluia, que o Senhor é aquele que vai nos lugares mais difíceis, lugares que muitos não querem ir, lugares que muitos não afetam, mas o Senhor afeta. O Senhor é poderoso para nos tirar de lugares difíceis, de situações difíceis. Ó Senhor, mesmo que nós andemos no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor estará conosco. Ó Senhor, mesmo nas profundezas, nos abismos, nas cisternas vazias, ó Senhor, na profundeza do mar, assim como o Senhor tirou Jonas daquele lugar, assim como o Senhor tirou Jeremias daquele lugar que estava atolado na lama, aleluia, assim o Senhor é o Deus que nos resgata de lugares difíceis. Ó Senhor, ao encontro, Pai, daqueles que estão neste lugar aí nesta noite. Envia socorro, Senhor. Escuta o clamor, o grito de socorro, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, por estar conosco em todo o tempo. Porque o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus que cuida de todas as áreas da nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra ministrada nos nossos corações. Deus, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, nos dá uma semana abençoada a cada família aqui representada, Senhor. Que bênçãos espirituais e bênçãos materiais sejam na vida dos teus filhos, portas de emprego sejam abertas. Ó Deus, que bênçãos, Pai, inumeradas, Pai, sejam na vida dos teus filhos. Bênçãos numerosas, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco. Permanece abençoando a vida de Claudete e toda a sua família. Permanece abençoando cada família aqui representada. Nós oramos, nós profetizamos e já te agradecemos por tudo. Leva-nos paz para casa, livre-nos de todo mal. Foi as coisas que nós te pedimos. Já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Uma semana abençoada. Quando estiver falar com você.